Esse é o vídeo sobre as minhas leituras dos meses de janeiro e fevereiro de 2025. Olá, eu sou o Júnior e esse aqui é o Seminerd, um espaço onde compartilho os meus interesses e processo de aprendizado. Em janeiro, eu postei um vídeo falando como eu iria organizar as minhas leituras em 2025, e uma das coisas que eu falei foi que um dos temas que estaria muito presente, ou o principal tema que iria me ocupar durante esse ano, seria o tema do amor. E o primeiro livro que li em 2025, ainda no mês de janeiro, já trata sobre esse tema. O livro foi Primeiro Amor, do escritor russo Ivan Turgenev. Eu li na edição da Penguin. Esse livro é sobre uma história de amor, mas bem naquela pegada dos russos, dizendo que, assim, talvez esse negócio de se apaixonar, de amar, nem sempre dê muito certo. A história é um encontro de 3 amigos e um deles sugere que eles contem a história do seu primeiro grande amor, da sua primeira paixão. Os 2 primeiros não têm histórias lá muito interessantes, e é o terceiro que tem a grande história que é narrada nesse livro. E a história da paixão entre Vladimir Petrovich e Zinaida. E essa paixão do Vladimir começa quando ele vai para a casa de veraneio da família e encontra esta mulher exuberante que é a Zinaida. Só que ela era muito bela e desenvolta e apaixonou não só o Vladimir, ela causou paixão em vários outros caras. E assim, ela era daquelas que sabia o quão encantadora ela era. E ela não só se permitia ser cortejada por vários e deixava ou gostava que todos eles disputassem a paixão dela, todos eles se esforçavam bastante para conquistar o coração da Zinaida, inclusive o Vladimir, e ela se aproveitava de tudo isso, ela criava competições entre eles, isso alegrava o coração dela e afligia o coração dos apaixonados, especialmente do Vladimir. E aí ele vai contando de tudo, como é que isso aconteceu. Essa história tem um certo plot twist nesse rolê aí também, e, cara, é um livro muito bacana, a história é muito boa. Se você leu o livro Noites Brancas, do Dostoiévski, e gostou, eu acho que muito provavelmente você vai gostar de Primeiro Amor, do Ivan Turgenev. É um livro que vale a pena ser lido. Sobre o segundo livro que li no mês de janeiro, eu li 3 no mês de janeiro. Sobre esse segundo livro eu não vou poder falar muito, porque é um livro que ainda não foi lançado. Um amigo escreveu o livro e antes de publicar, ele vai publicar esse ano ainda, ele me mandou uma cópia para que eu lesse, e quando esse livro for lançado, eu volto aqui e faço um vídeo sobre ele, mas é um livro que analisa a sociedade brasileira, mais especificamente a presença dos evangélicos no espaço público e, mais especificamente ainda, os embates dos evangélicos com os grupos que eles entendem serem grupos adversários. É um livro que vai trazer diversos exemplos desses embates, vai analisar esses discursos e vai apontar principalmente esses momentos em que os evangélicos eles ferem em nome de Deus, eles acreditando que estão fazendo a vontade de Deus, que estão sendo coerentes com a sua fé, eles ferem as pessoas, e ele vai analisar esses discursos, apontar os problemas desses discursos, e ele vai também apresentar a sua proposta de ética discursiva no final. É um livro muito interessante e que certamente vai contribuir para o debate público quando ele for lançado e lido pelas pessoas. O terceiro livro que li no mês de janeiro foi Água Funda, da Ruth Guimarães. A edição que eu li foi da editora 34. Esse livro é muito bacana de ser lido, a escrita da Ruth Guimarães é muito bacana, muito legal mesmo, e essa história acontece numa comunidade rural, na fazenda Olhos d'Água. Essa fazenda acaba se tornando um personagem dessa história também, porque a história toda acontece nessa fazenda, só que a história é dividida em 2 partes, que são separadas também temporalmente. Tem um gap que distancia a primeira parte da segunda parte. Na primeira parte mostra a fazenda, os donos da fazenda, os trabalhadores ligados àquela fazenda e o modo de vida como acontece naquele contexto pós-escravidão, até que tem alguns acontecimentos que fazem com que essa fazenda mude de mãos.
E essa mudança gera uma modernização que acaba influenciando na vida das pessoas e em toda aquela comunidade rural. E aí é que vem essa segunda parte, a segunda parte já acontece com esse processo de modernização. Nessa história, a Ruth Guimarães trata sobre diversas questões, envolvendo a relação entre os patrões e os funcionários, a vida dessas pessoas, a questão da exploração, da realidade de mulheres e homens, de pessoas pobres naqueles contextos muito precários em que eles fazem de tudo para conseguir sobreviver e muitas vezes são enganados, são explorados nesses contextos. Esse livro também é classificado como um realismo mágico, porque ele mistura o fantástico, a magia, elementos místicos nessa narrativa, assim, bem histórica. E essa escrita da Ruth Guimarães tem um negócio muito bonito, que ela aborda os temas sociais, os problemas que existem, as relações das pessoas e também esses elementos fantásticos e místicos de uma forma muito natural, muito naturalizada. É como se ela dissesse assim: os problemas que existem na realidade e a mística que existe e as pessoas acreditam, as crenças populares, elas não são coisas estranhas, não são coisas externas à realidade. Elas são vistas pelas pessoas como a própria realidade. Ou seja, tanto os problemas que existem na realidade, quanto essa coisa do sobrenatural, não são coisas vistas como raras pelas pessoas que vivenciam tudo isso. São vistas como coisas que estão aí e que precisam ser encaradas, coisas com as quais a gente precisa lidar. É um livro que, inclusive, de certo modo, seja de forma geral, seja em alguns aspectos, me lembrou um pouco do livro Ponce a Vicêncio, da Conceição Evaristo, que fala também de um contexto rural, de pobreza. Claro que no livro da Conceição Evaristo, ela também vai falar sobre a vida na cidade, sobre a vida urbana, mas acaba tendo um pouco dessa relação, inclusive da relação pré-modernização e pós-modernização. É uma coisa interessante, que de certo modo aproxima esses 2 livros ali. Água Funda é um livro que eu recomendo bastante que você leia, é um livro muito bacana, muito bom mesmo. Chegamos aos lidos de fevereiro. O primeiro foi No Seu Pescoço, da escritora nigeriana Chimamanda, eu li na edição da Companhia das Letras. Esse livro é uma coletânea de contos bem curtos que a escritora fez, não tem exatamente um fio temático que conecte todos esses contos, mas existem temas que estão ali presentes em um e outro e que, de certo modo, cria uma certa homogeneidade. Contos que falam sobre experiências de pessoas africanas, especialmente da Nigéria, seja em países africanos, em contexto africano, seja em diáspora. E temas que atualmente têm sido constantemente debatidos, relacionados a relações sociais, relações raciais, relações de gênero, estão presentes nesses contos. Eu não achei esse livro excelente, não colocaria ele na lista dos livros que você precisa ler antes de passar dessa vida para a próxima, mas é um livro que tem alguns contos interessantes e, assim como eu vi algumas pessoas falando a respeito dele, pode ser um primeiro contato interessante com a escrita da Chimamanda. Eu achei um livro, assim, meio que mediano, sabe, tipo, chega ali na nota média e tá suficiente. Não é um livro ruim, mas não achei um livro ótimo também. O segundo e último livro que li no mês de fevereiro, eu ainda não concluí, para dizer a verdade, mas como eu estou mais próximo do final dele, eu já vou incluir nesse vídeo aqui, que é o livro Tudo sobre o Amor, da escritora Bell Hooks, publicado pela editora Elefante. Eu não vou falar muito sobre esse livro aqui, porque eu vou gravar alguns vídeos especificamente sobre ele, inclusive para estrear um quadro novo que eu criei aqui para o canal. A ideia desse quadro é apresentar para vocês algumas ideias presentes nos livros que eu já li ou estou lendo e comentar sobre elas, conectar com outras informações que eu já tenha, que eu vi em algum livro, filme, notícia e por aí vai. Mas o que eu já poderia apresentar para vocês aqui sobre esse livro é que, primeiro,
Estou gostando muito da experiência de ler esse livro. Eu estava com uma expectativa em relação a esse livro. Na verdade, eu estava com o coração meio dividido. Primeiro, porque eu vi muita gente falando sobre esse livro e elogiando bastante. Isso despertou muito meu interesse, inclusive sobre um tema que eu vou me ocupar bastante esse ano, que é o tema do amor. Mas, ao mesmo tempo, o fato dele ser muito comentado pelas pessoas me deixou com o pé atrás, assim, né, aquela coisa de que muita gente falando bem sobre ele, será que é bom mesmo? E eu comecei a leitura dele achando que não ia ser muito bom, porque ela fala umas coisas assim que eu fiquei: "Será que ela vai escrever um livro, assim, bem água com açúcar, aquela coisa motivacional esquisita, um livro meio coach meia boca?". Mas eu fui insistindo e à medida que eu fui lendo eu percebi que não. E aí eu entendi a proposta dela, né, a ideia dela, ela que era uma crítica cultural, é analisar os pensamentos que estão presentes na cultura, aqueles pensamentos que estão sendo difundidos para as pessoas através dos filmes, dos livros e, assim, dos best-sellers, né, aquilo que a grande massa está lendo. Quais são esses conteúdos? Sobre o que as pessoas estão acreditando, o que elas estão escutando, assistindo e lendo. E aí eu fui entendendo a proposta dela e observando as análises que ela ia fazendo, eu passei a acalmar o meu coração e falar: "Não, esse livro tá bacana, concordo com algumas coisas, tenho dificuldade com outras, mas é um livro que está me fazendo pensar, inclusive sobre coisas que eu já acreditava, ele está trazendo uma outra profundidade". A Bell Hooks começa o livro apresentando o problema do amor ou o problema da sociedade em relação ao amor, e ela vai apontar como a origem ou a principal origem desse problema, o fato das pessoas não saberem definir o que é o amor. Afinal de contas, como é que a gente vai saber se a gente está amando e sendo amados, se a gente nem sabe o que é o amor? A partir disso, ela apresenta a definição do amor, ela apresenta a crença, a forte crença dela no poder do amor e a presença do amor nas mais diferentes relações, nas mais diferentes áreas da vida. Esse livro vale muito a pena ser lido, mas não só lido, é lido e degustado, mastigado. Pense sobre ele, rumine sobre o conteúdo que ela está apresentando. Inclusive, eu tenho feito isso pessoalmente, eu comigo mesmo, mas tenho dialogado sobre esse livro especialmente com uma amiga também, e várias informações me vêm, né. Inclusive naqueles pontos que eu até venha a discordar da autora, mas são discordâncias que eu preciso refletir a respeito. São coisas que ela fala que, ainda que eu discorde, vão me fazer pensar, vão me fazer repensar aquilo que eu acredito e a forma como eu tenho agido nas minhas relações. Então, é um livro que vale a pena ser lido também. Compre o seu exemplar ou pelo Kindle também, tá valendo a pena. Eu estou lendo pelo Kindle, inclusive. E esses foram os livros que li em janeiro e fevereiro. Eu também comecei Memórias Póstumas de Brás Cubas, mas tô bem no iniciozinho dele. Pretendo concluí-lo no mês de março, junto com outro livro que ainda vão começar, que é Os Quatro Amores do C.S. Lewis, que eu coloquei na lista do trimestre. E você, já conhecia esses livros? Já leu algum deles? Se sim, coloca aí nos comentários a sua opinião, qual foi a sua experiência de leitura com esses livros, e se você ainda não leu e teve o interesse despertado por algum deles, os links estarão na descrição. Valeu e até o próximo vídeo.